abençoado na sua família, ele é um homem abençoado no seu trabalho, ele é um homem abençoado na sociedade em que ele vive, né? É um homem abençoado em todos os sentidos da vida, né? Então, é preciso realmente que o homem, ele procure se enquadrar nesse processo, né? Esse processo de transformação do Evangelho. Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E é interessante, irmão Éder, porque o próprio Paulo, né, ele fala que aquele que é rico busque na sua pobreza e aquele que é pobre busque na sua pobreza. É porque às vezes não existe exatamente algo material que te aproxime de Deus ou que te afaste de Deus. Para Paulo mesmo, ele tirou Paulo de uma grande posição, de uma posição de felicidade, de uma posição de honra, e fez ele ser feliz, ele encontrar com Cristo na perseguição, fez ele ser grato na humilhação, fez ele amar nas prisões, escrever cartas lindas dentro de prisões, né? E a Bíblia fala que Deus colocou um espinho na carne para que ele não pudesse se ensoberbecer daquilo que ele tinha tido contato, né? Isso. Ele ainda era um homem soberbo, né? E assim, e eu creio que o Evangelho é isso. O Evangelho, ele não tira, o homem não é formado de uma coisa e vai para outra, mas ele tira aquilo que te afasta de Deus. E para todas as pessoas, o que afasta a gente de Deus é individual, né? Para muitas pessoas, seguir a legalidade cristã, às vezes é isso que afasta o homem de Deus. Às vezes jejuar é o que afasta o homem de Deus, às vezes orar demais é o que afasta o homem de Deus, às vezes beber é o que afasta o homem de Deus. E isso para cada um é individualmente, porque Deus não quer sarar o homem externamente, né? Deus quer sarar o homem dentro do coração para que seja manifesto, como o Senhor falar, né? Limpou dentro primeiro o copo para que a limpeza seja manifesta exteriormente, né? Isso. Por isso que Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz, capítulo 2, né? Capítulo 2, versos 8 e 9, ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é uma obra exclusiva da fé, né? Essa fé que vem através do Evangelho, né? O Evangelho é quem traz essa fé. O Evangelho foi quem trouxe essa fé para o homem. E quando o homem aceita esse projeto de Deus, né? Esse projeto da graça que ele foi conquistado através da morte de Cristo, quando o homem se apodera desse projeto para si, né? Ele passa a ter os benefícios da salvação, né? Não é por questão de obras, porque se a salvação viesse através de obras, possivelmente poucos, né, teriam o privilégio, teriam essa bênção da salvação na sua vida, porque nem todos podem comprar, nem todos têm condições financeiras para comprar. Aí foi por isso que Cristo deu a sua vida, né? Por nós, pela humanidade inteira, para que nós pudéssemos ter esse privilégio da salvação, né? A salvação comum, que é essa que se manifesta enquanto nós estamos aqui nesse mundo, né? E tem a salvação eterna, que é exatamente para aqueles que perseverarem até o fim. Como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é interessante, né? Porque nós vivemos a época da misericórdia, né? E Cristo, quando ele veio, ele mostrou isso claramente, que ele foi misericordioso com os mais fracos, com os menores, com aqueles que não sabiam de nada, com aqueles que estavam em último, com os mais pecadores. E Pedro, o próprio Pedro, né? Quando ele encontrou Paulo, que eles se dividiram, Pedro falou, vamos pegar os gentios e vamos circuncidar, lá no capítulo 15 de Atos, né? Vamos circuncidar, vamos impor ele a lei,
Aí Paulo falou, como é que a gente pode botar lei nele se nem nós, nem nossos antepassados conseguiam suportar essa lei, né? Aí o próprio Paulo, lá em 2 Coríntios 3, ele fala que até Moisés, quando subiu no monte, que desceu, que resplandeceu ele, uma glória material no seu rosto que brilhava, aos poucos ela foi se desvanecendo, né? Porque aquela lei era escrita em pedras, né? Mas Cristo trouxe uma lei que a glória é muito maior, que é uma lei através da graça, que é escrita no coração do homem, né? É verdade. Quando Cristo ele foi levado perante Pilatos, né? Pilatos fez alguns questionamentos a ele e Jesus ele disse: o meu reino não é desse mundo, não é? Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu rogaria ao Pai e ele mandaria os anjos para me defender, não é? E ali naquela conversa de Pilatos com Jesus, Jesus falou da verdade. E Pilatos se admirou daquela pergunta, daquela questão, onde Jesus colocou que ele era a verdade. Pilatos chegou a perguntar para Jesus o que é a verdade, não é? Então, muitas pessoas no mundo, né, elas não conhecem, na verdade, qual é o caminho que mostra, que aponta essa verdade. Por quê? Porque muitos estão presos às tradições, né? A tradição religiosa, né? E a tradição religiosa ela é algo que escraviza as pessoas, né? Muitos dizem assim, mas eu já tenho Jesus, eu já conheço Jesus, né? Eu creio em Jesus, quando na verdade as obras praticadas por essas pessoas não condizem com essa questão que eles afirmam, que tem Jesus, que vive com Jesus, né? Foi por isso que Jesus, e torna a repetir, foi por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo. Tem que abandonar essas questões terrenas, não é? Tem que se desfazer de tudo para realmente seguir verdadeiramente a Cristo. E a gente sabe que isso não é uma tarefa simples, não é? Ser crente de qualquer forma pode até ser fácil, né? Mas ser crente com convicção e com a certeza da sua salvação e com a certeza da sua vida eterna não é fácil. É algo difícil, é algo trabalhoso, né? É algo espinhoso, mas Jesus disse aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, a salvação eterna é sim possível para Deus e para todos aqueles que obedeceram o Evangelho de Jesus Cristo. Esses terão, se perseverarem até o fim, terão a sua salvação eterna garantida. E quando a Bíblia fala que nós somos sal, eu creio, sabe, irmão Hélio, que é igual aconteceu com Daniel. Sim, eu até esqueci de mostrar, porque nós sempre damos um desenho, sabe? E uma cartinha que também eles escrevem, e eu fiz Daniel na cova dos leões. Assim, Certo, obrigado. Aí, irmão Hélio, quando a palavra do Senhor fala que nós somos sal, ela fala que também nós servimos de tempero para esse mundo, né? Que esse mundo, ele com certeza, ele vai nos enxergar como algo que realmente é necessário para esse mundo, para dar sabor a esse mundo. Só que esse mundo, ele não está, nem todo mundo, ele está, ele tem uma fé suficiente para largar aquilo que eles são e voltar-se para Deus, né? E voltar-se a aceitar as coisas que vêm do alto, né? E Daniel foi uma manifestação disso. Daniel foi parar na cova dos leões porque havia o espírito de excelência nele e o rei que não servia a Deus, mas foi convertido porque tirou Daniel vivo de dentro da cova dos leões e até instaurou que a partir daquele momento o Deus dos judeus deveria ser adorado naquela data. Mas por ele manifestar um espírito excelente, as pessoas que estavam ao redor dele se incomodavam, né? Isso. Então, e aí Paulo fala que nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra potestades
desse mundo, né? As forças das trevas, das né? forças das trevas, que às vezes não estão preparadas para aceitar os desígnios de Deus. Porque quando Deus fala, às vezes nem sempre é de onde a gente espera, né? Às vezes vem de uma criança falando aos doutores. Cristo fala que às vezes vem de uma mulher ungindo os pés, uma pecadora ungindo os seus pés. A mensagem vem dali. Às vezes vem, Cristo fala que ocultou dos doutores e dos sabedores desse mundo e deu aos homens simples, né? Isso. E para você servir a Deus também você precisa, como o senhor falou, né? Abandonar a si mesmo, às vezes é se curvar a coisas de onde você não espera, né? Olhar para coisas de onde você não espera. E o homem largar esse orgulho, às vezes um homem poderoso, largar esse orgulho e entender que a mensagem está no homem simples, é muito difícil, né, irmão? É verdade. Quando Jesus ele veio a esse mundo, né, na verdade se encarnou, né, como a Bíblia nos mostra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio com o objetivo de implantar, na verdade, um sistema diferente do que já existia, né? Ele veio exatamente para libertar as pessoas, não da escravidão física, né? Mas ele veio para libertar o homem da escravidão espiritual que o mundo vivia, né? E até hoje vive, né? Muitas pessoas estão hoje escravizadas pelo sistema pecaminoso do mundo. Então, o testemunho que Jesus trouxe, ele serviu para que o homem pudesse tomar um novo rumo, né? Porque o mundo não tinha mais um rumo certo, né? Como o profeta Isaías fala, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, né? Cada um seguia o seu próprio jeito, da sua própria maneira. E não é assim que o homem vai chegar a Deus, né? Deus estabeleceu o padrão, né? Deus estabeleceu um padrão para que o homem possa seguir esse padrão, né? E assim ter um encontro com Deus, assim conquistar a sua salvação eterna, né? E às vezes esse padrão, irmão, ele não é um padrão conforme o padrão do mundo, né? Porque às vezes o padrão do mundo diz, você vai ter que se vestir bem, você vai ter que ser um doutor, você vai ter que ser o maior, você vai ter que ser o melhor. Aí Cristo vem e fala bem assim, não, os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores, os humilhados serão exaltados. Parece que a luta do homem é contra seu próprio ego, né? Isso. Quando o homem deixar de enxergar com seus olhos, ele vai passar a enxergar com o Espírito de Cristo, né? Exatamente. Em Atos, no capítulo 1, acho que verso 8, a gente vai encontrar as palavras de Jesus, ele dizendo, e vós ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, né? Todo aquele que nasceu de novo, que passou pelo processo da regeneração, né? Todo aquele que foi justificado por Cristo, ele é uma testemunha de Cristo, né? E o maior testemunho de uma pessoa é exatamente o seu comportamento regrado pelo Evangelho, né? O comportamento regrado pelo Evangelho é o maior testemunho que o homem pode dar, até mesmo melhor do que aquilo que ele pratica, né? Faça uma benevolência a alguém, uma ajuda a alguém. Testemunho de vida, de comportamento do homem é o seu cartão de visita, na verdade, seu melhor cartão de visitas, né, diante da sociedade, né? Então, todo crente ele é uma testemunha, né? Uma testemunha de Cristo, uma testemunha do poder do Evangelho, certo? Então, quando o homem ele tem um comportamento diante da sociedade, mesmo que ele não diga nada, mas as pessoas vão ver. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Eliseu, né? Eliseu chegou ali em determinado lugar, numa determinada vivência ali, um determinado local ali, e uma mulher começou a observar a maneira como ele andava, a maneira como ele agia, né? A maneira como ele se comportava, e disse para o seu esposo,
Eu tenho observado que esse homem que passa aqui, que vem aqui às vezes, que fala com a gente,